Articulações que não possuem movimento e que possuem pouco movimento são classificadas respectivamente como? Se eu estou falando respectivamente, tem que estar primeiro as que não e depois as que possuem pouco. Por incrível que pareça, as pessoas erram nesse conceito. Então, articulações que não possuem movimento e que possuem pouco. Quando a gente fala em movimentos, a gente classifica as articulações em três tipos. É o seguinte, ó. O termo sinartrose, esse nome, sinartrose, é um termo utilizado para articulações que não possuem movimento, tá? Independente do componente dela. Então, quando você tem esse termo aqui, sinartrose, significa que não há movimento entre as peças ósseas, tá? Então, é uma classificação funcional. Quando eu falo de sinartrose, anfiartrose e diartrose, classificação funcional. Então, as articulações que não possuem movimento são sinartroses. Os principais exemplos de sinartroses são as suturas do crânio, as gonfoses, que são essas articulações aqui que a gente tem. A articulação entre os dentes da arcada superior e a maxila e os dentes da arcada inferior e a maxila. Tá? Então são articulações de sinartrose. Por quê? Entre a raiz do dente e a maxila e entre a raiz do dente e a mandíbula, a gente tem um tecido fibroso aqui. Tá? Tanto que se você movimentar o dente, ó, você vai ver que ele tem um pequeno componente de movimento. Mas basicamente esse tipo de articulação, que é sinartrose, que geralmente é composta de tecido fibroso, ela é feita para não gerar movimentos, ou seja, é um tipo de articulação somente para a união dos ossos, não para que permita movimento. Então é importante que a gente saliente que sinartrose, anfiartrose e diartrose é classificação funcional, tá? De acordo com os movimentos permitidos. Então isso aqui é um tipo de gonfose. Então o pessoal do odonto estuda muito isso, tá? Gonfoses. Tem um outro tipo de articulação que não permite movimento, e aqui é só uma exceção. Tem uma questão que fala sobre isso, que é a articulação entre o externo e a primeira costela, a primeira esternocostal, essa aqui, ó. Quando a gente é criança e adolescente, aqui eu tenho uma articulação cartilaginosa. Só que depois dessa articulação cartilaginosa na idade adulta, ela é fechada. Então eu vou ter a substituição desse tecido cartilaginoso por tecido ósseo. E aí a primeira não vai permitir movimento na idade adulta, somente da segunda à 10ª costelas, tá? Então, o que vai ser formado aqui é como se fosse uma ossificação, como se fosse uma consolidação de fratura. E isso chama-se sinostose. Então, no adulto, aqui eu vou ter uma articulação do tipo sinostose, porque ela não vai permitir movimento, beleza? E tem também alguns tipos de articulações, que são sinartroses também, que são as tibiofibulares, tá? A tibiofibular proximal e a tibiofibular distal, elas basicamente são feitas para evitar a separação da tíbia e da fíbula. Só que elas fazem um pequeno movimento, tá? Porque conforme a gente movimenta o pé, movimentos de flexão e extensão do pé, inversão e eversão, ocorrem pequenos movimentos laterais e rotacionais, principalmente na distal aqui. Tá? Então, assim, classificar que ela não possui movimento, assim, é errado. Mas basicamente a gente classifica ela como uma sinartrose, principalmente a distal, porque essa estrutura aqui, ó, que une a tíbia e a fíbula distalmente, é chamada sindesmose tibiofibular. É um tecido fibroso, tá? Porque geralmente as sinartroses são compostas de tecido fibroso. Tá? Então aqui você tem um pequeno movimento, mesmo sendo uma articulação fibrosa no caso, tibiofibular distal. E a tibiofibular proximal também da mesma forma. Tanto que aqui vocês têm uma membrana entre os dois ossos, ó, que é chamada membrana interóssea, né? Porque se detonar em cima, detonar embaixo, você não separa os ossos. E uma coisa interessante aqui dessa distal aqui, ó, até isso serve para o cotidiano clínico de vocês. Deixa eu tirar o ligamento. Em mulheres que usam salto, geralmente quando elas têm entorses frequentes, o que acontece? Acontece ruptura dos ligamentos talofibulares, principalmente no anterior, ligamento calcâneo fibular, e aí eu vou ter uma instabilidade no tornozelo, no sentido da inversão. E conforme essa instabilidade aumenta, o que é isso? Uma instabilidade aumentada. Significa que essa mulher teve mais de 5 entorses no período de 2 anos. Então isso significa o quê? Que ela perdeu os ligamentos, e provavelmente esse ligamento tibiofibular distal aqui, ó, ele foi rompido também e está tendo uma abertura aqui. Então o que a gente tem para prender o talos é uma pinça entre a tíbia e a fíbula. Se abrir as duas, o talos fica solto e aí fica mais fácil de haver entorses. Isso é uma coisa bastante comum no cotidiano clínico de quem atende mulheres que usam salto aí, tá? E articulações que possuem pouco movimento são as chamadas anfiartroses.
As principais anfiartroses que a gente observa são a sínfise púbica, os discos intervertebrais, tá? Que são sínfises, são fibrocartilagens, e outro tipo de articulação que é a anfiartrose que permite pouco movimento são as articulações esternocostais, ou seja, entre o externo e as costelas. Então, entre a segunda costela até a 10ª, o que a gente vai ter, comunicando as costelas até o externo, é cartilagem hialina. Então, o que a gente tem unindo aqui os ossos, né, as esternocostais, é cartilagem hialina. Então, a gente viu que no adulto, a primeira é uma sinostose. E da segunda à 10ª, que se vocês contarem aqui, ó, aí o pessoal pergunta, mas por que só até a 10ª? Você vai entender, ó. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª costelas. Até a 10ª costela, a gente tem a união entre a costela e o externo sendo feita através de cartilagem hialina, que são as cartilagens costais. Então essa articulação aqui é chamada esternocostal. Da segunda à 10ª, eu tenho anfiartroses, certo? Articulações que permitem pouco movimento, ou seja, é o suficiente para o seu pulmão expandir na caixa torácica, tanto no sentido antero-posterior quanto no látero-lateral. Mas por que só até a 10ª? Ô amigão, se liga só. 11ª e 12ª são flutuantes. Não tem cartilagem costal aqui. Não se enquadra nesse tipo de articulações. E uma coisa legal também, uma pergunta frequente, se for a pergunta de vocês também, vocês têm as costelas chamadas verdadeiras, falsas e flutuantes. O que dá o nome? As costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. O seguinte, olha só que legal. As verdadeiras são do primeiro ao 7º par. Ó. Primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º. Qual que é a característica dessas costelas? Que elas são chamadas verdadeiras. A característica delas é a cartilagem costal. Quando a cartilagem costal se liga diretamente ao externo, eu tenho uma costela verdadeira. Olha só, então estamos falando aqui da primeira, no caso de crianças e adolescentes. A cartilagem costal se liga diretamente ao externo na primeira. Na segunda também, na terceira também, na quarta também, na quinta também, na sexta e na 7ª. Verifiquem que até a 7ª a cartilagem costal vai até o externo. Na 8ª, 9ª e 10ª costelas, verifiquem que a cartilagem costal delas se une à cartilagem da 7ª. Por isso elas são chamadas falsas. Tá? Então essas três aqui, a 8ª, 9ª e 10ª, são as falsas. E as duas últimas são flutuantes. Não porque flutuam, tá? Porque essas costelas são pontos de inserção de músculo. Mas elas não têm cartilagens costais unindo essas costelas até o externo. Então, por isso que o nome costelas verdadeiras, falsas e flutuantes existe. Por causa da ligação das costelas com o externo. Se a ligação é direta por cartilagem costal, é verdadeira, da primeira à 7ª. Se a ligação é feita através da 7ª cartilagem, significa que essas três aqui são falsas. Elas se ligam na cartilagem da 7ª. Beleza? Então é isso que dá o nome às costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Então, articulações que não possuem movimento são sinartroses. E as que possuem pouco são anfiartroses, respectivamente. Então vamos ver aqui, ó. Então, se a gente usar a mesma técnica que a gente usa de estudos para questões de concurso, se vocês têm certeza que as articulações que não possuem movimento são as sinartroses, vocês já vão excluir a alternativa A, D e E, porque as que não possuem movimento são sinartroses, beleza? Então, o que está errado aqui na primeira é que tem o termo respectivamente. Então, anfiartroses são as que possuem pouco e sinartroses as que não possuem. Então, aqui está invertido, por isso que não é a A. Alternativa B, sinartrose, tá certo? Tá. Diartrose? Não, porque diartrose permite muito movimento. Alternativa C, sinartroses e anfiartroses? Vou nessa aqui, mas vamos ler as outras. Anfiartroses possuem pouco, diartroses possuem muito movimento. E aqui, diartroses possuem muito e anfiartroses possuem pouco. Então, a única alternativa que se encaixa aqui na questão 1 é a alternativa C. Sinartroses, porque não possuem movimentos. E anfiartrose, porque possuem pouco movimento. Questão 2. Suturas e sindesmoses são subclassificações de quais tipos de articulações? Beleza, então o que são suturas e sindesmoses? Tá fácil, ó. As suturas, ó, são entre os ossos do crânio, ó. Então tá aqui, ó, suturas denteadas ou suturas serreadas. E aqui, ó, suturas retas entre os ossos nasais aqui, entre o nasal e o maxilar. E a mais evidente, que é bem retinha mesmo aqui, ó, entre os maxilares aqui, ó. E aqui o que eu mostrei lá, ó, sutura palatina no céu da boca aqui, ó.
Tá? Então, também é uma sutura reta. Vocês podem verificar que as suturas têm vários formatos. Tá? As suturas são articulações fibrosas entre os ossos do crânio, seja do neurocrânio, seja do esqueleto da face. Tá? Então, são suturas da mesma forma. Porque a única articulação móvel do crânio é a ATM, né? Que é a temporomandibular. Vai, mandíbula. Isso aqui, ó. Temporomandibular. É a única móvel. O resto é tudo sutura. Só que tem algumas suturas aqui que são de cartilagem hialina, tá? Então, algumas de fibrocartilagem e tal. Nem todas são de tecido fibroso. E aqui a sutura escamosa, tá? Basicamente a maior parte dela, entre o osso temporal e o osso parietal. Como se fosse uma escama mesmo. Essa sutura aqui, ela entra por cima. Tem um vão aqui, ó. Ela entra por cima do osso parietal, tá? Porque essa parte aqui do osso temporal é muito mole. Meu osso temporal é um osso muito legal de estudar. Ele é um dos ossos mais moles do corpo e essa parte aqui é uma das partes mais duras do corpo também. Então, em um osso a gente tem praticamente a parte mais dura do esqueleto e a parte mais mole dele. Tanto que a vovó falava que não podia bater a têmpora, né, que ficava bobo, e não era uma mentira, tá? Porque o temporal é muito mole, osso mole. Tá, viu? Agora eu voltei para a tela certa. Então essas são suturas. Sindesmoses, e é importante vocês saberem a origem do nome também, tá? Esse nome sindesmose, é muito importante que a gente entenda que na nomenclatura anatômica, ela veio ou do grego ou do latim. Quando tem sim na frente, é do grego. Sim significa união. Desmo, que é desmose, significa tecido fibroso. Tá? Então, sindesmose, o que é? É uma união feita por tecido fibroso. Tá? Então, aqui eu tenho tecido fibroso unindo a tíbia e a fíbula. Tá? Como se fosse um ligamento mesmo. Tanto que isso aqui é chamado de ligamento talofibular distal, e aqui eu tenho o ligamento talofibular proximal. Mas ele é chamado também de sindesmose tibiofibular. Eu falei talofibular, mas é tibiofibular. Então aqui tem a sindesmose tibiofibular proximal, e essa em verde aqui é a sindesmose tibiofibular distal. Então esse termo sindesmose já está no nome, tá? Porque suturas também são feitas de tecido fibroso, podiam ser sindesmoses. Mas as suturas são classificadas de acordo com a forma, né? A sutura é uma união também, tá? Então é uma união. Ou ela pode ser denteada, serreada, ou ela pode ser reta, ou ela pode ser escamosa, tá? Então são tipos de união que a gente tem. Beleza? Então são características. Suturas e sindesmoses são subclassificações das articulações cartilaginosas. Suturas são feitas de tecido fibroso? São. Em sua grande parte são tecido fibroso. Algumas são de fibrocartilagem. Algumas. Nem todas. Então são exceções. Então a maior parte das suturas são fibrosas, não cartilaginosas. Sindesmoses são fibrosas também. Vocês sabem o que? Que é a união feita por tecido fibroso, que é desmo. Desmo é tecido fibroso. União feita por tecido fibroso. Então eu posso falar que são articulações fibrosas? Posso falar que são articulações fibrosas. Fibrocartilaginosas? Algumas suturas, mas não vai ser o caso da exceção aqui. Sinoviais? Nem a pau. Esferoides também não, porque esferoides são subclassificações das sinoviais. Beleza? Então aqui no caso, a correta é a alternativa B. Suturas e sindesmoses são subclassificações das articulações fibrosas, porque a grande parte das suturas são feitas de tecido fibroso. E sindesmoses são elementos também de tecido fibroso. Fica a dica aí, o nome das sindesmoses. De acordo com o tecido de interposição, isso é importante, ó. As articulações externocostais, da segunda à 10ª costelas, são classificadas como? Então, sempre que tem sim na frente, ó, é união. Ó. União, união, união. Olha que legal, olha que fácil. Ó. Desmo, tecido fibroso. Artroses. Na verdade, isso aqui vai significar que são articulações sem movimento, tá? É meramente conceitual isso aqui. Tem muita razão de ser esse nome aqui. Sinostose. Ósteo vem de osso. União feita por osso. Condrose, união feita por cartilagem. Condro é cartilagem. Sínfise, aqui é uma redundância, tá? Do grego, sim é união. Fise é união também. Aí você fala, esses gregos são malucos? São. Então, basicamente, é a união da união. É uma redundância aqui, tá? Basicamente, é o que a gente tem aqui. E vocês sabendo só pelo nome aqui, ó, condro, ósteo, ou desmo, a gente consegue saber o tipo de tecido que une os ossos.
ou tecido fibroso, ou tecido ósseo, ou tecido cartilaginoso aqui. Então, isso é uma dica importante aí para vocês, tá? Mas vamos lá. Esternocostais da segunda décima. Vamos por padrão, tá? Vou falar de todas aqui, mas vocês sabem que a primeira no adulto é uma sinostose, porque vai fechar aqui. Vamos considerar o conjunto aqui, ó. Ele fala da segunda até a décima. Da segunda à décima. A união da segunda à décima é feita por uma cartilagem chamada cartilagem hialina. Quando as articulações entre dois ossos são feitas por esse tipo de cartilagem, a classificação é sincondrose. Por quê? Sim, união. Condro vai ser de cartilagem hialina. Condro significa cartilagem. Sabe o termo hipocondríaco? Esse termo hipocondríaco significa o seguinte: as regiões laterais superiores do abdômen, isso tem lá no módulo 1, as divisões do abdômen, são chamadas regiões hipocondríacas. Ou seja, hipo significa abaixo. Condrio vem de condro, vem de cartilagens costais. Ou seja, hipocôndrios são as regiões abaixo das cartilagens costais. Pessoas hipocondríacas, elas têm a mania de ficar assim, ó. Ai, como dói, como minha vida é ruim. Elas ficam com a mãozinha sobre o hipocôndrio. Por isso que dá-se o nome a essas pessoas que têm mania de doença de hipocondríacas. Elas ficam com a mão sobre o hipocôndrio. Tanto direito quanto esquerdo, né? Que uma vez eu falei isso, o aluno falou, eu falei, ó, pessoas hipocondríacas, elas têm a mania de ficar com a mão no hipocôndrio. Aí o menino levantou a mão e falou, o direito ou esquerdo? Eu falei, porra, sei lá, cara. O que a pessoa quiser colocar, tá? Mas basicamente essa união é feita por cartilagem hialina, então vai condro no nome. Então essa classificação aqui é sincondrose, porque é união feita por cartilagem, condro. Por isso que chama-se hipocôndrio, essa região. Então aí ficou fácil, ó, se a gente vier aqui nas questões, ó. De acordo com o tecido de interposição entre os ossos, as esternocostais da segunda à décima, classificadas como sindesmoses? Não, porque desmoses são tecido fibroso, então não é tecido fibroso. Sinartroses, sinostoses, sincondroses? Sim, porque essa união é feita por cartilagem hialina. Sínfises? Não, porque sínfise, a diferença de sínfise e sincondrose é que a sincondrose é por cartilagem hialina. Sínfise é a união feita por fibrocartilagem. Fica a dica aí também. Vamos lá, próxima questão. O crânio é um bloco ósseo constituído por 28 ossos, unidos entre si por suturas, que servem apenas para uni-los. Quando eu fiz essa questão, eu achei que ficou estranho isso aqui. 28 ossos unidos entre si por suturas que servem apenas para uni-los. Mas eu não consegui melhorar isso. Desculpa. Não para gerar movimento. Então são sinartroses. Qual a única articulação móvel do crânio? Ó, deixei até em letras maiúsculas. Articulação móvel do crânio. Única. Qual que é? Questão mais fácil do mundo. Eu já peguei essa questão em concurso. Acreditem. Nem todo concurso tem questões difíceis, tá? É só vocês baterem o olho em algumas coisas assim. Os ossos unidos por suturas são todos os ossos do crânio aqui, ó, do esqueleto da face e do neurocrânio, exceto a mandíbula. O único osso do crânio que não tem sutura é a mandíbula. Por quê? A mandíbula é o seguinte, ela tem esse processo aqui, ó. Ele chama coronoide. Gente, é muito legal estudar essa parte de, de nomenclatura. Sabe o que significa coronoide? Que tem esse coronoide da mandíbula e tem o coronoide também da ulna, né? Esse nome coronoide, quando tem oide no final, é grego o nome, tá? Sabe o que significa coronoide? Oide significa parecido com. Esse termo coronoide significa parecido com bico de corvo. Acredite, é a bica do corvo isso aqui, ó. Esse aqui é o coronoide. O que é isso? Isso aqui é o ponto de inserção do músculo temporal. O músculo temporal que é o músculo da mastigação. Vocês têm esse bico longo aqui, ó, porque o temporal é um músculo muito forte, tá? E ele foi sendo moldado pelo temporal. Então isso aqui não é uma articulação. O que é uma articulação? O que é? É o que eu tenho entre o osso temporal e o côndilo mandibular aqui, ó, que é a ATM. Por que ATM? Articulação temporomandibular. Isso é ATM. É a única articulação móvel do crânio. Nenhuma outra articulação do crânio é articulação móvel, é sinovial. Apenas a ATM, que dá um problema desgraçado. Olha por que dá zumbido no ouvido, ó. O meato acústico está logo atrás dela. Quando começa a ter desnivelamento dela,
que é uma articulação presa em 2 pontos, um direito e um esquerdo, ela desnivela, e aí pode dar zumbido no ouvido também. Articulações fixadas em 2 pontos são complicadas, como a ATM e a sacroiliaca. Sempre dá problema de um lado, tá? Aí você fala, eu não vou ter. Vai sim, todo mundo vai ter um dia algum deslocamento de ATM, por mínimo que seja. Beleza? Então olha que fácil, ó. Essa é a questão mais fácil. Essa não pode errar, hein? Então, a única articulação móvel do crânio, atlanto-occipital? Não. Atlanto-occipital não é uma articulação do crânio, é uma articulação da coluna cervical. Ela ocorre entre a coluna cervical e o crânio. Tá? Mas não é considerada uma articulação do crânio propriamente dito, e sim da cervical, porque os movimentos serão feitos na cervical. Temporoparietal, a temporoparietal é a sutura escamosa, tá? Então é uma sutura aqui. Atlantoaxial, não, atlantoaxial já é a articulação entre C1 e C2, já não tem nada a ver com o crânio mais. Esfenoparietal, não. Temporomandibular, ATM, articulação temporomandibular, única articulação móvel do seu crânio. E outra pergunta aí sobre o tipo de tecido de interposição. Essa é legal, hein? As anfiartroses, tá aí. Anfiartrose é uma classificação funcional. São articulações com pouco movimento. Só que são articulações que elas podem ser feitas de 2 tipos de tecidos. Cartilagem hialina, como vocês viram lá entre o externo e as costelas. Ou ela pode ser feita também de fibrocartilagem. Certo? Então vamos ver onde a gente tem essas articulações e a gente já volta para cá. Não perdendo a deixa aqui. Então vamos lá. Cartilagem hialina. Então vamos ver o nome delas. Vai entrar, vai entrar. Leila, o videonário já está pronto, tá? Que eu vou alimentar ele também semanalmente. Depois eu passo o link para vocês, tá? Se quiser, tiver uma caneta para anotar aí. Quando as articulações forem feitas de cartilagem hialina, que é o caso das esternocostais, o nome dessa articulação é SIN, que é a união, condrose, que é feita por cartilagem hialina. Então, quando é feita de cartilagem hialina, o nome é sincondrose. Quando for feita de fibrocartilagem, é chamada sínfise. A gente tem 2 tipos de sínfises, que são... Deixa eu abrir isso aqui, porque fica melhor de mostrar. 2 sínfises a gente tem. A sínfise púbica, que é a união entre os 2 ossos púbicos. O que é esse tecido que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui é uma fibrocartilagem. Então é um tecido que ele tem a maleabilidade da cartilagem hialina, a resistência do tecido fibroso. Então é uma fibrocartilagem. A fibrocartilagem, ou seja, a sínfise mais famosa que a gente tem, são os discos intervertebrais, as articulações entre os corpos vertebrais. Percebam que os corpos se articulam entre si através dos discos. É muito comum vocês aí que estudam, que estão na faculdade ainda, quando vocês estão lendo livros, tal, disco intervertebral, você vê lá que o disco intervertebral ele é um amortecedor, blá, blá, blá. Beleza, é um amortecedor. Mas, sabe qual que é a função principal do disco intervertebral? Ele é uma fibrocartilagem, onde o seu núcleo pulposo ele é um tecido viscoso. Tá? Ele é um tecido quase que água pura, uma água viscosa. E os seus anéis, que são os anéis fibrosos, são anéis fibrocartilaginosos, tá? Que tem grande resistência por causa do tecido fibroso e eles têm também uma maleabilidade por causa da cartilagem hialina presente ali também. E é interessante salientar, assim, eu gosto de falar das coisas que ninguém fala, né? É o disco intervertebral que dá estabilidade entre 2 segmentos vertebrais. Tanto que a pessoa, quando tem hérnia de disco, o que acontece? Principalmente extrusões, tá? Quando você perde o conteúdo do disco. O que vai acontecer é que isso aqui age como se fosse um ligamento aqui, dando estabilidade aos 2 segmentos vertebrais. Então, se eu tiver a perda da pressão discal aqui, que é o que acontece quando a pessoa tem hérnia de disco, você começa a ter desvios do disco também. Então, o disco pode ficar desviado, pode haver listese, tá? Ou seja, você tem desvio articular aí entre o corpo vertebral e começa a gerar dor isso aí. Então a dor nem sempre é pelo pinçamento da raiz nervosa. Às vezes pode ser pela instabilidade que é dada entre os corpos, tá? Então é uma outra função e importantíssima do disco intervertebral. Então o disco intervertebral, como articulação, ele é classificado como sínfise, porque ele é feito de fibrocartilagem, assim como a sínfise púbica. Então, quando uma articulação é chamada sínfise, ela tem em sua composição fibrocartilagem. Quando ela é sincondrose, ela tem em sua composição apenas cartilagem hialina. Beleza? Vamos voltar para a questão lá? Bora! Então aí vai ficar fácil. Ó. De acordo com o tipo de tecido, as anfiartroses são divididas em
dois tipos. As quando forem feitas de cartilagem hialina e as quando forem feitas de fibrocartilagem. Quando são feitas de cartilagem hialina, são sincondroses. Quando são de fibrocartilagens, são sínfises. Se você está certo disso, que sincondroses são feitas de cartilagem hialina, o que você vai fazer? Você já vai excluir alternativas A e B, porque sinoviais são diartroses, não anfiartroses, e sínfises são anfiartroses, beleza? Respectivamente, sínfises e sincondroses, não, porque aqui está fora da ordem só, apesar de estar certo. C, agora sim, ó, entra no que a gente quer. Ó. Se a gente sabe que a de cartilagem hialina é sincondroses, a gente já tinha eliminado as duas primeiras. Sincondroses e sínfises. Então, sincondroses, cartilagem hialina. Sínfises, fibrocartilagem. Vou anotar essa. Agora, olha a pegadinha para matar a pessoa. Sindesmoses e sínfises. Eu sei que vocês têm essa dificuldade no começo, mas lembra que condro é cartilagem. Desmo, tecido fibroso. Não confunde nunca. Sincondroses e sindesmoses. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Respectivamente, as anfiartroses são divididas em sincondroses, quando é cartilagem hialina, e em sínfises, quando forem feitas de fibrocartilagem. Essa é a resposta correta. Próxima questão. Articulações sinoviais possuem líquido sinovial para lubrificar as superfícies articulares e evitarem o atrito entre as cartilagens articulares. Onde é produzido o líquido sinovial e qual substância o torna viscoso? E sua parte interna é uma membrana delicada chamada membrana sinovial. Conforme você faz movimentos nas articulações, você distende essa membrana sinovial. E ela entende que o líquido sinovial deve ser produzido porque está havendo algum movimento ali naquela articulação. Então, toda vez que você gera uma distensão em uma parte da membrana sinovial, ela produz líquido. Então, a parte que produz líquido sinovial na articulação é a parte interna dessa cápsula aqui. Não vai ter a parte interna. É a membrana sinovial. Então, é a membrana sinovial que produz o líquido sinovial de fato, tá? Então, isso é importante de vocês saberem. Esse líquido sinovial ele vai ser importante porque entre as superfícies articulares, e aqui no caso eu tenho uma articulação do cotovelo, vocês verificam aqui, ó, a estrutura articular do húmero para a una e para o rádio. A superfície articular para a una é chamada tróclea, para o rádio é chamado capítulo. Então aqui eu tenho o capítulo do húmero e a tróclea. O capítulo e a tróclea estão revestidos por cartilagem articular. Só que eu não posso ter atrito entre essa cartilagem articular do húmero e a cartilagem articular da una e do rádio. Não pode haver esse atrito. Por quê? Porque a cartilagem articular é uma estrutura muito delicada e ela tem uma baixa carga celular. A quantidade de condrócitos nela, ou seja, células que podem formar nova cartilagem, é uma contagem bem baixa. Então, se você tiver atrito ali, se houver desgaste da articulação, ela não se regenera. Aí você está se perguntando, né? É uma palavra forte, né? Ai, Rogério, você está falando que ela não se regenera? Tô. Não se regenera. Isso eu posso afirmar para vocês. Mas tem lá, a pessoa toma glicosamina. O índice de regeneração, quando a pessoa toma esse tipo de medicação, é somente superficial, somente na zona tangencial da cartilagem. As zonas mais profundas, quando elas sofrem rupturas, é irreversível. A lesão da cartilagem articular é irreversível. E é mecânico o problema, tá? Então, por exemplo, houve uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Você vai perder o eixo articular. E aí a articulação vai se movimentar num ponto que não é para se movimentar. Então, mesmo com líquido sinovial, vai haver desgaste. Então, não pode haver ruptura ligamentar, principalmente em membro inferior, em articulações de carga. Outra coisa que torna possível o desgaste da cartilagem são alterações na viscosidade do líquido sinovial. Líquido sinovial muito viscoso ou pouco viscoso, que é o que acontece em artrite reumatoide. A artrite reumatoide, além de todos os problemas que ela causa, da alteração do colágeno, você tem alteração também do líquido sinovial. E aí o líquido sinovial, tornando-se mais viscoso no período matinal, ele deixa as articulações rígidas, certo? Fica muito rígida. E aí depois, conforme a pessoa vai mexendo, ele vai voltando ao normal. Tá? Então significa que o líquido sinovial ficou mais viscoso do que o normal.
Tudo bem? Então, alterações na viscosidade dele também são interessantes de observar em caso de artrose. A estrutura que torna o líquido sinovial viscoso chama-se ácido hialurônico. Vocês já devem ter ouvido agora quando faz preenchimento facial. Hoje tem usado muito em estética o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele torna a água gel. E aí tem-se a sensação de que essas regiões da face ficam mais estufadas, ficam preenchidas. Tá? Então, para sulcos, esse tipo de coisa, e rugas, tem sido utilizado o ácido hialurônico. E é uma substância basicamente que o corpo produz, então ela gera menos efeitos colaterais que outras substâncias, como o hidrogel, por exemplo. Tá? Então, o ácido hialurônico é uma estrutura para dar viscosidade à água. O líquido sinovial não fica completamente líquido, porque ele é uma mistura de líquido, ácido hialurônico, o que o torna viscoso. Então ele tem uma consistência como se fosse um óleo lubrificante para suas articulações. E aí a gente já tem base aqui para responder a próxima questão. As articulações sinoviais possuem líquido sinovial para lubrificar as superfícies articulares e reduzir o atrito entre as cartilagens. Onde é produzido o líquido sinovial? Na membrana sinovial. E qual substância o torna viscoso? Ácido hialurônico. Então vamos ver aqui. Alternativa A. É produzido nas cartilagens articulares? Não. Colágeno torna viscoso? Não. Que viagem isso aqui. Quem colocou a alternativa A aqui, gente, por favor, hein? Não façam mais isso. Isso é erro grave. A cápsula fibrosa e o ácido hialurônico torna viscoso? Aqui o que está errado é a cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa é a parte externa da cápsula articular. A função dela não é produzir o líquido sinovial, sim proteger externamente a articulação e servir como um ligamento, tá? Porque ele é feito de tecido fibroso. Aí, se a gente tivesse por exclusão, pela história do concurso público, vocês já iam excluir, se vocês tivessem certeza, vocês já iam excluir a B e a E. Olha só, na membrana fibrosa e o ácido hialurônico torna viscoso. Então, membrana fibrosa não existe, tá? Ou é membrana sinovial ou é cápsula fibrosa. Se decidam. E aí a gente ficou entre essas duas. E aí eu fiz uma pegadinha aqui, que eu sei que algumas pessoas caíram. Se na membrana sinovial e o ácido araquidônico o torna viscoso, o ácido araquidônico não tem nada a ver com viscosidade, apesar do nome ser bem parecido, tá? Às vezes a pessoa vê aqui. Então leia sempre com atenção. O ácido araquidônico, hiarudônico. O ácido araquidônico, ele é presente na cascata de coagulação, ou seja, ele está presente em processos de cicatrização, principalmente. Então não é o ácido araquidônico. Então a alternativa correta é a D. Na membrana sinovial é produzido o líquido sinovial e quem o torna viscoso é o ácido hialurônico, não araquidônico. São exemplos de articulações sinoviais trocoides. Vale a pena salientar que articulações trocoides são articulações em pivô. Quais são as articulações em pivô que a gente tem no nosso esqueleto? Então vamos lá. Não posso esquecer aqui. Essas aqui são articulações trocoides. O que é uma articulação trocoide? Onde você tem um eixo de rotação. Tirar a voz dele. Você tem um eixo de rotação aqui, ó. E aí o osso gira em torno de um eixo de rotação. Onde o eixo de rotação pode ser o próprio osso, no caso dos movimentos do antebraço, ou o eixo de rotação pode ser uma estrutura óssea, como é o caso aqui do dente do áxis, aqui, ó, sobre o atlas. Então, se vocês forem ver, ó, o atlas gira em torno do dente do áxis aqui, ó. Então, ele faz esse movimento aqui. Então, você tem o dente do áxis e o atlas gira em torno dele mesmo, certo? O atlas gira em torno do dente do áxis. Então, nessa imagem aqui, isso aqui representa o dente, tá? Porque aqui o azul é o áxis, ó, o corpo do áxis e o dente. E esse aqui que gira em torno, que está em verde, é o atlas, ó. Áxis em azul, atlas em verde, girando em torno do dente. Então isso é um tipo de articulação em pivô, ou articulação trocoide. Onde a gente tem esse tipo de articulação no corpo? Articulações em pivô. As articulações em pivô a gente encontra principalmente na atlantoaxial, tá? Entre o áxis, né? Que no caso aqui é o dente do áxis, ó, e a vértebra atlas, então a articulação entre C1 e C2. Deixa eu tirar isso. Olha o que vocês têm aqui, ó. O dente do áxis, ele fornece um eixo de rotação para a vértebra atlas, certo? Então, o que eu tenho aqui é um movimento rotacional. Só para você ter uma ideia, 70% dessa rotação aqui, ó, que é de 90 graus, ó, 0 a 90 graus no pescoço. 70% desse movimento, que equivale a cerca de 65 graus, correm na atlantoaxial, entre o atlas e o áxis.
O restante do movimento é feito entre as outras vértebras cervicais. Então esse aqui é o principal exemplo de articulação trocoide, ou articulação em pivô do esqueleto. Ah, mas tem mais? Tem. Onde estão as outras? As outras estão aqui, ó, no cotovelo, tá? Se eu considerar a articulação do cotovelo aqui, a articulação do cotovelo faz 4 movimentos, ó. 1, 2, 3, 4. Esse movimento rotacional, que é a pronação, quando a palma da mão está para trás, e a supinação, quando a palma da mão está para frente, esse movimento é feito em algumas articulações. Em quais? Húmero radial. Como assim na húmero radial? Pois é, a cabeça do rádio, ela fica articulada sobre o capítulo do húmero. Então, quando você faz esse movimento aqui, o que está acontecendo? O rádio está girando em torno do próprio eixo dele. Então, está aqui o rádio, ele gira em torno dele mesmo, por causa do tipo de articulação que eu tenho aqui entre o capítulo e a cabeça do rádio. Então, isso aqui é um tipo de articulação em pivô. Tá? Então, a forma dessa articulação permite movimentos rotacionais, que no caso do antebraço significa supinação e pronação. Beleza? Aonde mais a gente tem essa articulação? A radioulnar proximal, ou seja, a articulação entre o rádio e a ulna na região do cotovelo, é uma articulação trocoide também, porque aqui a cabeça do rádio está girando aqui em torno dessa superfície articular aqui, ó, que é a incisura radial da ulna. Aqui onde o rádio se acopla, a gente tem a incisura. Tá? E aí ele vai fazer esse movimento. Ó. Então aqui a ulna está parada e o rádio fica girando ali em volta da ulna. Se fosse duro ali, você não ia ter o movimento rotacional que você tem aqui. Aí você está se perguntando, Rogério, a maior parte desse movimento do antebraço ocorre no cotovelo? No cotovelo. Porque o restante do movimento é feito lá no punho, na articulação radioulnar distal. Ó, tem membrana interóssea aqui também, para evitar a separação do rádio da ulna. E aqui, ó, o rádio e a ulna se unem nesse ponto. Isso aqui é a articulação radioulnar distal. E ela também faz um movimento que acompanha essa rotação. Então a supinação e a pronação ela é feita através da húmero radial e da radioulnar proximal e distal. Então eu posso classificar que são articulações trocoides ou em pivô? Posso. Então esses são os exemplos de articulação trocoide. Articulação em pivô. Então vamos ver, ó, são exemplos de articulações sinoviais trocoides. Atlanto-occipital é plana, tá? Porque você confunde, não confunde com atlanto-axial. Radioulnar proximal tá certo. B, atlanto-axial e radioulnar proximal, vou nessa, mas vamos ver as outras. Atlanto-occipital, não, é plana. E radioulnar distal, aqui tá certo. Húmero ulnar e atlanto-axial é húmero radial. A húmero ulnar é dobradiça. E húmero radial e atlanto-occipital. Húmero radial está certa, mas atlanto-occipital não. Não confundam, tá? Porque a trocoide, a que gera rotação é atlanto-axial, porque o dente do áxis é o eixo de rotação do Atlas. Então esses são os exemplos de articulações trocoides. Atlanto-axial e radioulnar proximal. Boa. Articulações glenohumeral e mediocárpica são classificadas como? Essa eu quero ver, hein? Essa é uma perguntinha cabulosa, chata. Por quê? Por causa da mediocárpica. Então não confundam com radiocárpica. Gente, acreditem, tem gente que está estudando articulações e nunca ouviu falar da mediocárpica. Vamos ver quem são essas pessoas e suas classificações e aí fica fácil resolver isso aqui. Beleza? Lembra do esquema de concurso, ó, para vocês classificarem aqui, tá? Então vamos lá. Glenohumeral, olha só. Olha o formato dela aqui, ó. É uma bola e uma cavidade. Olha aqui, ó. Uma bola, cabeça do húmero, e uma cavidade, que é a glenoide. Então, quando é bola e cavidade, a gente classifica essa articulação como esferoide. Então tá aqui, ó, articulação do ombro. O que eu vejo aqui, ó? O que vemos aqui? Uma bola, que é a cabeça do húmero, uma cavidade para ela, que é a cavidade glenoide. A glenoide da escápula com a cabeça do húmero. Então a junção das duas forma uma articulação do tipo esferoide. Por quê? Porque eu tenho uma bola e uma cavidade. Então a articulação glenohumeral é esferoide por causa do seu formato bola e cavidade. Articulações planas. Dá uma olhada aqui, ó. Chegando perto dos ossos do carpo aqui, a gente percebe o seguinte, ó. Os ossos do carpo se articulam entre si, ó, formando articulações planas. A maior parte dos ossos do carpo são articulados de forma plana. Então o que a gente tem aqui no carpo? Pessoal, é meio complicado aqui, mas é assim, ó.
Vamos dividir em 3 partes as articulações aqui. A radiocárpica, que é entre o rádio, o escafoide e o semilunar, basicamente. Só que ele se articula também com o osso piramidal. Então ele forma aqui uma articulação elipsoide, ó, porque ele tem o formato de elipse. Então aqui é a radiocárpica. Tem gente que confunde a rádio com a médio. Então essa aqui é a radiocárpica. É uma articulação extracarpal, tá? É feita entre os ossos do carpo. Aí a una, não. A una não tem articulação sinovial aqui. O que a una tem, vocês podem ver até em raio-x. Quando você olha um raio-x de punho, tem um buraco aqui entre a una e o carpo. O que preenche esse buraco é uma estrutura chamada fibrocartilagem triangular. Não é uma articulação sinovial, é só uma fibrocartilagem. O que é a mediocárpica? A mediocárpica é essa articulação entre a fileira proximal e a distal aqui, ó. Isso aqui é a mediocárpica. Por que eu tenho a mediocárpica? Por um motivo simples. Aqui no punho vocês podem fazer movimentos de flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial. São esses 4 movimentos que vocês fazem aí no punho. Só que vocês podem perceber que eu tenho um movimento muito maior de flexão e extensão, eu vou fazer numa mão só, do que o movimento de desvios. É muito maior aqui flexão e extensão. Por quê? Porque eu tenho a articulação radiocárpica fazendo todos esses movimentos, mas a mediocárpica, que é a articulação no meio do carpo, ela ajuda a gente a ampliar esse movimento de flexão e extensão. Então a mediocárpica, se ela aumenta o movimento de flexão e extensão, e é esse o movimento que ela faz, ela é uma articulação do tipo dobradiça, ela é gínglimo. Ela não é classificada de acordo com a forma aqui, tá? Porque os outros ossos do carpo, se eu considerar que escafoide e semilunar, essa parte aqui, ó, plana. Semilunar e piramidal é plana aqui. Piramidal e pisiforme, ó, é plana também. Então essas articulações geralmente são planas, ó, entre os ossos do carpo, exceto a mediocárpica, porque ela não vai ser classificada de acordo com a forma, e sim com o movimento que ela realiza. Então se ela faz flexão e extensão, ela auxilia esse movimento, ela aumenta a amplitude desse movimento, ela será classificada como dobradiça ou gínglimo. Então não confunda radiocárpica com mediocárpica. A radiocárpica é elipsoide, tem forma de elipse. A mediocárpica é gínglimo, dobradiça. Não confunde radiocárpica e mediocárpica. Foi só mais uma pegadinha de leve ali para testar mais a atenção de vocês do que conhecimento mesmo. Então tá aqui, ó. Glenomeral e mediocárpica. Ah, agora sim, respectivamente. Esferoide e gínglimo, vou nessa. Opa. Glenomeral é esferoide? Mediocárpica é gínglimo? É. Gínglimo e esferoide? Se não fosse o respectivamente, podia ser. Esferoide e elipsoide? Aí é aqui que o pessoal ia confundir, ó. Se fosse radiocárpica, estava certo. Mas não é, médio. Elipsoide e gínglimo. Aqui era para vocês confundirem elipsoide com esferoide. Elipsoide e esferoide? Não, viagem. Articulação entre os corpos vertebrais na coluna. São classificadas como, vamos ver, planas, condilares, trocoides, sínfises ou sincondroses. A gente já viu essa e vai ficar fácil de vocês verem. Vamos lá, articulação entre os corpos vertebrais. Corpos vertebrais. A articulação entre os corpos é feita através dos discos. Olha lá, então eu tenho as vértebras articuladas através dos corpos aqui, ó. Então quem faz a articulação dos corpos vertebrais são os discos. Então aqui eu tenho o disco intervertebral, beleza? Entre cada vértebra tem um disco, ó. Para quê? Para dar estabilidade entre cada segmento vertebral, para amortecer impactos também. Então ele é um importante estabilizador vertebral. Se o disco é feito de fibrocartilagem, ele é uma sínfise, certo? Então sínfises são anfiartroses e é uma subclassificação dessa articulação. E aqui a sínfise púbica. Sínfise porque ela é feita de fibrocartilagem, púbica porque une os dois ossos púbicos. Então o nome dela já diz do que ela é feita e onde ela está. Sínfise, fibrocartilagem, púbica, de pubis. Então os dois exemplos são a sínfise púbica e o disco intervertebral, beleza? Então aí a gente já pode responder a nossa questão ali. Então vamos lá. As articulações entre os corpos vertebrais são classificadas como planas? Não, porque planas são sinoviais. Condilares? Não. Trocoides? Não. Sínfises? Sim. Sincondroses? Não. Então o correto é falar que a articulação entre os corpos, que são os discos vertebrais propriamente ditos, são classificados como sínfises, fibrocartilagens. Então é isso que a gente tem aí entre os corpos vertebrais. Muito bom.
Os movimentos permitidos nas articulações do tipo gínglimo são tchararararã, no eixo tchararararã. Vamos lá, vamos para as articulações do tipo gínglimo. Gínglimo é o mesmo que dobradiça, tá? Articulações em gínglimo ou dobradiças, elas fazem esse movimento aqui, ó. Quando você tem um gínglimo, o único movimento que ela faz é esse aqui, ó, flexão, extensão. Lembra da mediocárpica? Flexão, extensão. Articulações interfalangianas, o que elas fazem? Flexão e extensão. Então, articulações em dobradiça, elas permitem somente o movimento de uma dobradiça mesmo, que é o dobra e estica. Dobra é flexão, estica é extensão. Esses são os dois movimentos permitidos em articulações do tipo gínglimo, ou articulação em dobradiça, como queiram. Tudo bem? Esse tipo de articulação a gente encontra no cotovelo, na húmero ulnar, que é a principal articulação em gínglimo, e a articulação húmero-radial, ela é trocoide, como vocês já viram, só que ela é também um gínglimo, porque ela acompanha o movimento, então é uma articulação combinada. E as articulações interfalangianas aqui, ó, e as metacarpofalangianas também. Isso serve para os pés também, tá? Mesma coisa. São articulações em dobradiça. O eixo de movimento para o movimento de flexão e extensão é um eixo que entra lateralmente na articulação, permitindo esse movimento, que é o eixo lateral, certo? Também chamado de eixo transversal. Então, esse é o eixo que age nos movimentos de flexão e extensão. E esses foram os exemplos dados aí dessas articulações. Então, se a gente vier aqui na questão, ó, os movimentos permitidos na articulação do tipo gínglimo. Se vocês estão com aquela certeza absoluta na hora da prova, vocês já iam excluir as alternativas B, C e D. Porque os movimentos permitidos nessas articulações são somente a flexão e a extensão. Beleza? Adução e abdução? Não. Tá? Articulações que fazem abdução e abdução ou são esferoides ou são elipsoides. Rotação interna e externa? Não. Quem faz rotação interna e externa são as trocoides. E aqui também não, que a gente já falou. Bom, alternativa A. Flexão e extensão a gente já sabe que são os movimentos dela no eixo anteroposterior. O eixo anteroposterior que entra dessa forma, ele permite movimentos de adução e abdução. Então não é eixo anteroposterior, tá? Alternativa E. Flexão e extensão, tá certo. Eixo látero-lateral é o eixo que entra látero-lateralmente? É. Então essa questão aqui, a alternativa é E. Tá? Porque os movimentos permitidos no gínglimo, na dobradiça, são somente flexão e extensão, certo? Então é o único movimento que essas articulações fazem, flexão e extensão. Joelho também é um tipo de gínglimo, tá? E o eixo que penetra nesse tipo de articulação para fazer o movimento de flexão e extensão é de um lado para o outro, eixo látero-lateral, ou eixo transversal, como queiram. Então a alternativa aqui é a alternativa E. Todas as articulações carpo-metacárpicas da mão, entre o carpo e o metacarpo, são classificadas como gínglimo, porque fazem dobradiça, acabamos de falar. Exceto, esse exceto mata, hein? Primeira articulação carpo-metacárpica, segunda, terceira, quarta carpo-metacárpica e aqui primeira articulação metacarpofalangiana. Então vamos lá onde a gente estava, porque eu acho que é importante que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Esse exceto aí, o que a gente está falando? Articulações entre o carpo, que é essa parte aqui, ó. Então deixa eu separar aqui, São articulações entre os ossos do carpo e os metacarpos, que são esses aqui, ó. Essas articulações carpo-metacárpicas aqui, ó, todas são planas, exceto a primeira carpo-metacárpica, essa aqui, ó. Por que exceto a primeira carpo-metacárpica? Dá uma olhada, ó. A segunda, terceira, quarta e quinta. A do polegar, que é a primeira, é feita entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Essa articulação é chamada primeira articulação carpo-metacárpica, articulação trapézio-metacarpal. Tanto faz como vocês chamam. Essa articulação é classificada como celar. Por quê? Porque ela tem o formato de sela de cavalo. Então, se vocês verem aqui, ó, olha só o movimento que ela faz e o formato que ela tem aqui, ó. Então, é a única articulação do corpo onde a gente tem duas superfícies convexas se articulando, certo? Desculpa, côncavas se articulando. Convexa é a parte de cima. Duas superfícies côncavas. E essas superfícies côncavas têm o formato de sela de cavalo, que é o que a gente tem nessa articulação aqui, que é a primeira carpo-metacárpica aqui, ó, que é a trapézio-metacarpal. Ela permite os movimentos do polegar. Então, essa articulação é diferente por quê? Porque os movimentos que você tem no polegar são muito amplos.
em relação com os movimentos que a gente tem nos outros dedos. Então essa articulação celular que tem entre o trapézio e o primeiro metacarpo, ou seja, a primeira carpa metacárpica, que permite esses movimentos amplos do polegar, tá? Então essa articulação aí não é plana, ela é celular. E só para considerar também, para a gente voltar onde a gente estava ali, a primeira metacarpa falangiana é essa aqui, ó. Ela é dobradiça, ela é gínglimo, tá? Então não é o exceto. Eu estou falando de carpometacárpicas, então não caiam nas pegadinhas da vida aí. Se a gente for ler a questão, ó, todas as carpometacárpicas, entre o carpo e o metacarpo. Então aqui já está excluída essa aqui, não tem nada a ver, ó, essa primeira. Eu fiz só por causa do primeiro aqui. Todas as carpometacárpicas na mão são classificadas como gínglimo, exceto a primeira carpometacárpica. A primeira é a trapézio metacarpal, é ela. Da segunda à quinta, todas são planas. Então a exceção aqui é a primeira. Por que a exceção? Porque ela é celular e as outras são gínglimo. Em relação à composição da cartilagem articular, podemos afirmar que ela possui 65% D, 15% D, 15D e 5D. As opções são água, condrócitos, colágeno e proteoglicanos. Então esses são os componentes da cartilagem articular. É disso que a cartilagem articular é feita. Mas qual que é a proporção de cada uma dessas substâncias? Vamos ver? Então tá aqui, ó, não precisa nem entrar no vídeo. Olha só. Aqui eu tenho o gráfico mostrando os componentes. A cartilagem é como se fosse uma gelatina. O que é a gelatina? Você esquenta a água e joga um pó dentro. O que aquele pó faz? Ele vai aglutinar a água e transformar ela em gelatina. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, se a cartilagem articular é uma gelatina, para eu fazer uma gelatina, o que eu tenho que ter mais na sua composição é água. Então, cerca de 65% da composição da cartilagem articular, que é uma gelatina, é feita de água. A distribuição de 15% é entre o colágeno do tipo 2, que é esse colágeno da cartilagem articular, e proteoglicanos. O que são proteoglicanos? São estruturas com uma proteína central, e na sua periferia elas contêm uma substância chamada glicosaminoglicanas. Esse nome estranho aí. Para que servem essas glicosaminoglicanas? São as glicosaminoglicanas que atraem a água. Então, quem dá a aglutinação da cartilagem articular, da estrutura cartilaginosa, são os proteoglicanos. Então, os proteoglicanos, eles predominam cargas elétricas negativas, que atraem o sódio, e o sódio atrai a água. Então essa estrutura aqui, ó, dos proteoglicanos, e uma das estruturas dele, que são as glicosaminoglicanas, elas têm a capacidade de agregar a água. Tá? Então eles transformam a água em gel. Tranquilo? Então essa é uma estrutura importante aqui dos proteoglicanos. O colágeno, que dá resistência à cartilagem articular e sua coloração esbranquiçada, isso é dado pelo colágeno. E aqui o que chama atenção é a baixa carga celular que eu tenho aqui. Olha ali embaixo, está escrito 5%. Ó. Então eu tenho somente 5% de condrócitos. Olha só quanto de condrócitos para quanto de água. Aí eu faço uma pergunta para vocês, aquela do começo do vídeo. Nossa, Rogério, você é muito forte você falar que a cartilagem articular não se regenera. É nada, por quê? Se predomina a água aqui, a água não é uma estrutura que provém regeneração para um tecido. A água é só para dar preenchimento, ok? Colágeno, preenchimento e resistência também. E se eu tiver, por exemplo, uma ruptura, uma lesão cartilaginosa e eu tiver excess de colágeno, o que eu tenho aqui? Cicatrização, não regeneração. Regeneração tem a ver com células. Proteoglicanos são agregadores de água. E a estrutura que poderia conferir à cartilagem um poder regenerativo seriam os condrócitos. Vocês já viram dessa live que condro é cartilagem, cito é célula. Então as células que compõem a cartilagem, qualquer tipo de cartilagem, são os condrócitos. Eu só tenho 5% de condrócitos na estrutura geral da cartilagem. E é por isso que ela não se regenera, porque ela tem uma baixa carga celular, uma baixa quantidade de células.
isso não permite um potencial reparativo grande para elas. E aqui vocês vão ver que a região da cartilagem articular, onde ela pode se regenerar melhor na sua zona média, porque aqui está a distribuição dos condrócitos sobre a estrutura da cartilagem articular. Ó. Isso aqui é um corte histológico da cartilagem, que é a superfície, e aqui o osso subcondral, ó, o osso que ela se apoia. E aqui vocês percebem a distribuição dos condrócitos, e diferente de outros tecidos, como uma pele, por exemplo, que vocês veem que as células estão bem aglutinadas, olha a distância que eu tenho entre as células aqui, ó. Tem pouca célula na cartilagem. Isso não permite a sua regeneração. Então é por isso que a cartilagem articular não se regenera, porque ela tem pouca quantidade de células. Somente 5% do componente total da cartilagem articular são células. E assim, na superfície tem poucas células, ó. Na zona superficial eu tenho cerca de 10% do total, onde eu tenho mais células é na zona média. Então isso significa que o melhor potencial reparativo da cartilagem não é na sua superfície, que tem muito menos célula do que o normal, é na sua zona média. Então, em relação à distribuição dos elementos, olha aqui, ó, em relação à composição da cartilagem articular, podemos afirmar que ela possui 65% de... Então, vamos lá pela exclusão. Se você tem convicção que 65% da cartilagem é água, vocês já vão excluir a alternativa B, D e E. Então vamos ver a alternativa A. 65% de água. 15% de condrócitos? Não. Então aqui já está errado. Condrócitos são apenas 5%. Colágeno, 15%? Sim. 5% de proteoglicanas? Não. B, já está errado no colágeno aqui, porque não é 65%, é só 15%. Então quem está invertido aqui é o colágeno e a água. Alternativa C, água, 65%. Proteoglicanos, 15%. Colágeno, 15%. E condrócitos, 5%. Vou nessa. Olha isso aqui, olha que absurdo a D. 65% de condrócitos, se fosse isso aqui estava bom. Só que a gente não ia conseguir muito movimento nas cartilagens, ela não ia ter a sua flexibilidade. Então aqui está invertido condrócitos e água aqui, ó. Então o que está invertido é o primeiro e o último. E aqui está tudo misturado, então o correto aqui é a alternativa C.